Boa noite, sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando mais um Momento Bancário. E hoje o debate é o resultado da campanha nacional dos bancários, né, a assinatura do acordo. Nós acabamos de chegar da negociação na FENABAN, e onde a gente assinou o acordo geral, assinou os acordos específicos. Nós vamos falar um pouco desses acordos. Assinou um acordo do Banco do Brasil, da Caixa, do HSBC, do BNB, enfim, vários acordos assinados no dia de hoje, garantindo aí que até 10 dias os bancos façam o pagamento da primeira parcela da participação dos lucros e resultados. Bom, para falar da campanha, do resultado, do que representou, o que significa economicamente, é importante a gente saber disso, dos avanços que a gente teve, nós estamos aqui com Cláudio Luiz de Souza, que é funcionário do Banco do Brasil e representa os bancários de São Paulo e da FETEC São Paulo, do Estado, portanto, né, na Comissão de Empresa do Banco do Brasil. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje, um dia de assinar acordo é um dia muito bom, né? Porque é o resultado de toda uma luta, né, da mobilização dos bancários, da participação dos bancários. Estamos aqui também com o Dionísio Reis, que é empregado da Caixa e representa os bancários de São Paulo, da FETEC São Paulo, na Comissão de Empresa. Boa noite, Dionísio. Boa noite. E com a Kátia Uehara, que é economista do DIEESE, da subseção aqui dos bancários, que nos auxilia com todos esses dados, esses números que vocês veem aí na folha bancária. É a Kátia. Obrigada, Kátia, pela presença. Boa noite. Boa noite. Obrigada a você, Juvândia. Bom, então nós vamos falar da campanha. O que representou? Né? Após 7 dias de fortes negociações, a gente chegou nesse resultado, uma campanha mais rápida do que o ano passado e com resultado melhor que o ano passado. Depois a gente vai ver por quê, né? Melhor economicamente, um aumento real maior, né? 2% de aumento real para os salários e 2,5% no piso da categoria. E no caso dos bancos públicos, aí com novidade, porque esse ano o impacto do piso, o reajuste do piso teve impacto na curva salarial. Bom, e nós vamos começar aqui, que já temos aqui perguntas, você pode mandar suas questões, né, sua pergunta. Tem muito bancário perguntando que dia que vai pagar. Eu acho que a grande pergunta é que dia que vai pagar a PLR, que dia que nós vamos receber. Estão assinando hoje, eles têm até 10 dias para fazer o pagamento. O do Banco do Brasil já deve estar na conta, né, Cláudio? Eles falaram que ia acreditar hoje, quer dizer, até hoje, meia-noite, que entra o dinheiro na conta. Eles estavam lá com alguém esperando para apertar o Enter. Exatamente. Então, eles assinamos o acordo hoje, eles pagarão, pelo menos que eles prometeram que pagariam hoje. Muito bem. Da Caixa Econômica Federal, Dionísio. Boa noite. Vai vir dia 20. A Caixa já anunciou que dia 20 está chegando a PLR. Muito bem. Junto com o pagamento. O Bradesco e o Itaú já informaram para a gente que vão pagar agora no dia 17. Sendo que o Itaú, além da primeira parcela da PLR, também vem a PCR, que é um acordo que o sindicato tem com o banco, um acordo específico e que garante R$ 2.080, nesse caso desse ano, mais R$ 2.080 a título de participação nos resultados. Kátia, vamos falar um pouco dos bancários aqui, né? Como é que foram, acho que os acordos das outras categorias, como é que é o acordo dos bancários nesse cenário de 2014? O acordo dos bancários foi bastante positivo dentro do contexto econômico, né, comparando com outras negociações, né, principalmente as do primeiro semestre, teve um avanço considerável. Se formos pensar no aumento real maior, né? Sim, exatamente, porque o aumento real médio das negociações no primeiro semestre foi em torno de 1,5%. E se você pensar que o aumento real do setor bancário foi de 2%, então foi um avanço bastante importante. Fora o piso, né, que teve também um aumento maior, e o Vale Exatamente. Refeição. Eu sempre falo que os bancários responderam àquela consulta, e para a gente é muito importante as respostas que vêm na consulta. E na consulta que nós fizemos, mais de 9.000 bancários responderam, banco público e privado, e falaram o seguinte: olha, o Vale Refeição e Alimentação tem que aumentar mais. A gente esse ano conseguiu um aumento maior no Vale Refeição. O Vale Alimentação teve 2,5% e o Vale Refeição teve 12,2% de aumento, de reajuste, né, de aumento, chegando a R$ 26. E tem gente perguntando assim: mas eu recebo tudo como Vale Alimentação, então o meu vai ter um reajuste só de 8,5%? Não, você vai ter o valor correspondente, separadamente aquele valor que corresponde ao Vale Refeição, vai ter um reajuste de 12%.
e o outro valor que corresponde à alimentação, um reajuste de 8,5%. Portanto, você recebe o mesmo valor que todo mundo recebe, que é um pouco mais de R$1.000, R$1.003, né? E é um acordo bem com avanços. Eu acho que o avanço maior que a gente teve aí, no geral, foi a nossa cláusula de combate a essas metas, a pressão que o bancário sofre no dia a dia, né, para atingir essas metas abusivas. Então, esse acordo é um acordo que nós vamos acompanhar bastante, banco a banco. Eu queria começar aqui com o Cláudio Luiz e pedir, Cláudio, o que você destaca de importante, de avanço aí no acordo do Banco do Brasil? Bom, nós conseguimos arrancar nesse acordo contratações de mais funcionários. Nós estamos precisando de mais funcionários nas agências do departamento, mais 2.000 funcionários, sendo 1.000 até agora dezembro de 2014 e 1.000 até 2015. Mas nós... Então quem está esperando aí no concurso para ser chamado, sim, já tem uma boa notícia, sim, né? Vai ter que ser chamado e vai ter que acelerar o processo. Nós já estamos em outubro, né? Então você tem mais um mês e pouco para chamar o pessoal, porque realmente está precisando de funcionário no Banco do Brasil. Nós temos também pagamento das substituições para os caixas, né? Que normalmente os caixas trabalhavam substituindo o gerente do PSO na agência, né? E não recebiam por isso, né? Ele assumiu a responsabilidade do cargo e não recebeu. Então, eles vão passar a receber pagamento da substituição, né? Que existia substituição de fato, mas não recebiam. Então, a partir de agora, e para as agências também que tem só uma gerência média. Vamos supor, a agência que tem 7 funcionários, tem um gerente geral e um gerente médio, que normalmente é o que cuida da agência. Então, vai passar a receber também o pagamento da substituição. Nós temos outros avanços também, né? Pagamento da hora extra. Toda hora extra daqui para frente feita, essa hora extra paga 100% das horas extras. Que antes nós tínhamos um banco de horas e o banco está acabando com o banco de horas, vão pagar 100% das horas extras. É um avanço, é dinheiro, acho que no bolso do bancário. Temos outros aqui, pagamento do Vale Transporte, vai ter opção de recebimento em dinheiro também, né? Que é uma reivindicação que às vezes a pessoa mora fora do município e não é atendido pelo Vale Transporte, ou aí o banco ainda não... fretado, né? Tem gente que mora que vem de fretado e ainda não atende bem esse pessoal que a gente quer que o banco libere, né? Que muitas vezes mora em Jundiaí, tem que vir de ônibus para cá, mas ajuda, né? Fazendo o adiantamento do Vale Transporte em dinheiro. Pagamento do Vale Transporte, já falei. Bancos prometem bloquear todos os aplicativos, né? Que hoje o funcionário da saída no ponto ainda trabalha além do horário que tem aplicativos, então vai bloqueado até dezembro também de 2015, será todos bloqueados os aplicativos. É bom para não ter desvio, né, do trabalho. Sim, que muitas vezes você trabalha, eu saio do ponto e fica trabalhando. Exatamente. Bom, nós tivemos também aqui uma mesa temática sobre GDIP. GDIP é um normativo que nós temos no banco que penaliza os funcionários. Qualquer falha de processo ou de serviço é aberto um processo administrativo e hoje agora também estão cobrando pela falha de serviço. Posso dar um exemplo aqui, um caixa que recebe um título falsificado, que estão falsificando o código de barra dos títulos, ele é obrigado a pagar. Nós temos que discutir isso, que isso aí é falha em serviço, não é culpa do caixa que alguém falsificou um título, que ele não vai saber, vai perceber ali na hora. Ele não pode arcar com o risco do negócio, a gente fala, chama isso de o risco do negócio não pode ser do trabalhador, né? Isso está claro na legislação. Não tem como ele identificar esse risco. E outros avanços que nós temos aqui é a questão da metas, né, que você falou que está na FENABAN. Eu acho importantíssimo, nós vamos ter uma mesa temática sobre isso e como vai ser o banco... Nessa mesa tem. Exatamente, como o banco vai regular essa questão das metas, né, no normativo interno. Nós queremos participar dessa mesa para denunciar como o banco hoje, que é tudo imediato, é tudo para hoje, tem a meta do dia, a meta da hora, entendeu? O dia da capitalização, então não dá para continuar desse jeito, né? Então nós temos que sentar com o banco, discutir a forma, um período mais longo, que se discuta com os funcionários no local de trabalho, né, fazer um acordo de trabalho na realidade com o funcionário. Né, na sua agência, no local de trabalho, você vai discutir a meta, esse seria o ideal. E nós vamos tentar conquistar esse ideal, que ninguém aguenta mais pressão para cumprir meta, diariamente recebendo torpedo, está proibido os torpedos, também o WhatsApp, né, o pessoal ficar mandando mensagens para grupos lá da agência cobrando as metas. Isso é muito importante destacar, gente. Olha, no ano passado a gente já incluiu na convenção que era proibido mandar mensagem para o celular particular do bancário. E acontece que, e era mensagem, estava escrito lá a mensagem, né? Era SMS.
Mas não era isso. A lógica da negociação é que era proibido mandar qualquer tipo de mensagem, seja, né, seja Facebook, no WhatsApp. Se for para cobrar meta, não pode usar o celular particular do bancário. E aí um espertinho pegou o texto e falou assim, então eu vou mandar agora no WhatsApp, não vou mandar no SMS, mando no WhatsApp. Entendeu? É um jeito de burlar uma negociação. E o texto foi adequado, porque é proibido mandar mensagem no celular do bancário de qualquer forma, cobrando meta, monitorando meta. Né? Isso é um inferno na vida do trabalhador e tem multa se descumprir. É importante que vocês denunciem se estiver descumprindo, hein? Tem multa, não pode fazer, entendeu? E nós vamos acompanhar isso muito de perto. Além tem os 9% também que você falou aí, né, do reajuste, que vai pegar toda a curva salarial do A1. Né, quem conhece o nosso plano de cargos e remuneração, ele tem uma carreira antiguidade que vai do A1 ao A12. Então será corrigido toda a curva que influencia também no final na carreira mérito. E também é importante isso, porque eu acho que tinha uma confusão isso quando saiu a proposta, havia uma confusão. O pessoal achava que na Caixa era melhor porque pegava todos os níveis. É que a Caixa tem um PCS diferente do BB. Sim, é bem diferente. Aqui nós temos, são 12 letras. Impacta no mérito também. Impacta, porque no final vai ter o mesmo reajuste na pontuação, lá no valor do mérito. Os 9% também vai impactar. Sim, que hoje o piso, depois de 90 dias no Banco Brasil, está indo para 2,294. Né, que estava em 2,104 e o mérito foi para 123. Muito bem. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar dos avanços, de Bruno Dionísio falar aqui dos avanços e a gente tem algumas perguntas aqui dos bancários. Só para dizer o Benedito Júnior, o Cláudio Luiz, ele perguntou quando seria paga a PLR do BB, isso nós já respondemos, você já respondeu. E ele também pergunta o seguinte, quanto que vai receber um escriturário do BB? Responde só essa aqui antes do intervalo. Rapaz, assim, o lucro caiu um pouco, né, no primeiro semestre em relação ao segundo semestre do ano passado, 2013. E as bocas também aumentaram. Hoje são 116 mil funcionários no Banco do Brasil. Eu estou calculando aqui, fazendo a conta de padeiro, uns 3.300 ou para cima um pouquinho, né? Com margem de erro, né, como se diz nas pesquisas para cima. Agora, se ele olhar o saldo dele, ele já vai saber quanto ele recebeu. Sim, eu acho que antes da meia-noite o banco acredita que eles prometeram que acreditariam hoje, assim que assinasse o acordo, né? Assinaram o acordo agora no final do dia, então acredito que o dinheiro deve estar caindo na conta. Muito bem, respondida a pergunta do Benedito. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já a gente volta. Bom, nós estamos de volta no MB falando da nossa comissão, do nosso acordo. Tem aqui, e eu voltei no segundo bloco dizendo que a gente ia falar com o Dionísio e perguntar para o Dionísio o que você destaca de avanços nesse acordo da Caixa Econômica Federal nessa campanha desse ano. Sim, acho que dá para separar em três partes que a gente destaca de avanço. Na questão econômica, a gente teve o índice que foi para o piso geral da categoria, a gente teve incidido sobre todo o plano de cargos e salários, tanto as tabelas mais antigas quanto a atual, sem discriminação, que é o índice de 9% para todos os trabalhadores. Isso, para quem é técnico bancário, aumenta 9% o salário dele, e para quem tem função comissionada, reduz o CTVA, que é o espaço entre a função que ele tem e a tabela do PCS. Isso é muito importante. Outro embate que a gente tem é um debate com a gestão de desempenho de pessoas. A Caixa vem implementando metas individuais e deixou em xeque a questão da promoção por mérito, que é uma conquista que a gente tem histórica, que é uma conquista da greve, uma greve forte de 2007 também, que nem a desse ano, que conquistou o PCS 2008, e a promoção por merecimento. Essa promoção por merecimento, a Caixa
não tirou critério nenhum esse ano, não tinha tirado critério nenhum, então ela estava sem razão de ser, a Caixa não estava colocando nenhum critério, né? Não discutiu com os trabalhadores, não fez essa discussão. E a PLR social... no acordo que todo mundo receberia... Isso, e a PLR social também, né? Então a gente conseguiu conquistar ambos, né? Que houvesse, no caso, distribuição, como nos tiraram os critérios para promoção por merecimento, a gente conseguiu a distribuição linear de um delta para todos os empregados da Caixa. E no caso da PLR social, conseguimos novamente que a Caixa pagasse os 4% do lucro líquido linear para todos os trabalhadores. Isso foi muito importante. Nas questões de condições de trabalho, a gente conseguiu, e aí é um embate, acho importante até o pessoal retomar, aproveitar que está no site, retoma os vídeos de antes da campanha, que a gente discutiu essa questão. Que a hora extra ela é sintoma da falta de empregados. E que isso prejudica a saúde dos trabalhadores. Então a gente não reivindica a hora extra, a gente reivindica, sim, que tenham mais trabalhadores. Então a gente conseguiu 2.000 trabalhadores a mais. Então a Caixa está por volta de 100 mil trabalhadores, vai alcançar aí os 102 mil trabalhadores. E conseguimos encarecer a hora extra. Então com agências com até 20 empregados, a Caixa vai pagar 100% da hora extra sem solicitar compensação. Tiramos o aspecto também facultativo para o trabalhador. Tem aqui aproveitar que você falou na questão da contratação. O Marcelo de Guarulhos, ele está perguntando o seguinte, ele falou o seguinte, que a Caixa fez um concurso público e que tinha uma previsão de contratar em 10 mil. Talvez ele esteja falando daquela autorização, em vez de... Eu acho que é o banco, na verdade a Caixa faz o concurso. Ele diz o seguinte, que aí ficou acordado na nosso acordo aditivo, que a contratação seria de 2.000 funcionários, até o final de 2015. Aí ele fala o seguinte, e aí, quem vai... Esses 8.000, como é que fica? Deixa eu falar com o Marcelo. E as convocações, como é que fica? Quem fiscaliza isso? O Marcelo, ele e todos os trabalhadores que fizeram o concurso têm que ficar tranquilos quanto a isso. Na verdade, a Caixa forma bancos durante o concurso. A gente conquistou 2.000 trabalhadores a mais. Quer dizer, a gente vai ter alguns processos, já está chegando a época, muitas pessoas podem se aposentar, muitas pessoas vão se desligar da empresa, e a contratação, com certeza, vai ser superior a 2.000 trabalhadores. Porque, veja, 2.000 acima do que ela já tem hoje. Exatamente. Né? Não é reposição das vagas que elas já forem saindo, forem se aposentando. Inclusive, nesse embate, na Caixa, a gente faz o debate de que tem que ter mais empregados por setor. A Caixa hoje está por volta de 4.000 agências. Quando a gente conquista a contratação de mais 2.000, a gente quer que a Caixa priorize as agências que estão faltando gente. A gente luta por melhores condições de trabalho para os trabalhadores e melhores condições de atendimento à população. Isso é muito importante até para falar aqui. Muito bem. Então deixa eu só responder aqui o Manuel. Manuel está me dizendo o seguinte, que ele quer saber sobre o plano de saúde para os aposentados do Bradesco. Ele quer saber se foi negociado nessa campanha, que foi reivindicado, nós colocamos na mesa, os bancos não concordaram, nós não conseguimos avançar no geral. Mas em relação ao Bradesco, Manuel, a gente tem uma vitória em primeira instância, uma ação coletiva que nós entramos contra o Bradesco, reivindicando que esse direito, para garantir esse direito de permanecer com o plano de saúde para todos os bancários do Bradesco que se aposentarem. Inclusive, nós temos já caso de ação individual em que bancário que já se aposentou faz algum tempo, entrou com o processo e ganhou ação individual, mesmo muito tempo depois. Então, isso também é importante destacar, porque nós tivemos um primeiro passo. O primeiro passo foi essa ação coletiva que a gente ganha, que nós vamos continuar acompanhando o processo para garantir que, de fato, a gente consiga ganhar em segunda instância, ganhar em última instância também, e individualmente os bancários que já estão aposentados ou que se aposentaram e não conseguiram, tem que tentar esse processo, porque tem gente conseguindo, né? E nós vamos procurar o banco, porque quanto mais a gente ganhar, se a gente ganhou na primeira instância, nós mantivermos essa decisão, e acho que nós temos muita chance de ganhar em segunda instância, porque os processos individuais, as pessoas estão obtendo vitórias. A gente já tem uma jurisprudência, e foi a partir dessa jurisprudência que o sindicato entrou com o processo.
Então, Manuel, nós estamos muito empenhados nisso. Você pode contar com todo o nosso empenho, né, o meu pessoal, nessa questão, porque eu sei da importância disso. Quando a gente aposenta é quando a gente realmente mais precisa do plano, usa bastante e, nesse caso de não ter, é um dos poucos bancos que os bancários não conseguem ficar com o plano. Isso é uma injustiça total. Agora eu vou falar aqui a pergunta do Frank. O Frank, ele diz o seguinte: boa noite, Frank. Ele fala: sou funcionário do Banco do Brasil e gostaria de saber 2 pontos. Aí ele diz o seguinte: o que uma eleição do PSDB em 2015 pode impactar negativamente ou positivamente para o Banco do Brasil? Aí o segundo ponto, ele diz o seguinte: saiu um comentário supostamente feito pelo senhor Armínio Fraga, saiu na rádio, ele deu entrevista, isso aí. Possível futuro ministro da Fazenda, caso o PSDB ganhe as eleições, que não sobraria quase nada dos bancos públicos. O que acha disso? E ele teria tal poder para fazer isso? Olha, Frank, nós, com certeza, se ele se eleger, tem o poder de nomear o ministro, né? Já disse que o Armínio Fraga seria o seu ministro da Fazenda, e a gente já viveu, em outros momentos, na década de 90, o governo do PSDB, e o Armínio Fraga era do Banco Central, esteve no governo do Fernando Henrique. Nós bancários, e os bancários do Banco do Brasil e da Caixa, né, dos bancos públicos em especial, mas no geral os trabalhadores viveram momentos muito difíceis, né? Nós fizemos uma nota sobre esse pronunciamento do Armínio Fraga, porque nós, como sindicato de bancários, né, um sindicato atuante, um sindicato cidadão, não poderíamos deixar de nos posicionar em relação a isso. Há mais de 30 anos a gente defende os bancos públicos. Nós sabemos que nós vivemos no governo do PSDB, nossos reajustes eram abaixo da inflação, a gente perdeu direitos, os bancários do Banco do Brasil da Caixa perderam emprego, eram demitidos nessa época. Depois eu vou pedir que o Cláudio, o Luiz, o Dionísio, né, e a própria Kátia, que é economista aqui, que acompanha a série histórica dos acordos dos bancários, falem um pouco sobre isso. Então ele diz o seguinte: então a sua pergunta é: o que uma eleição, né, pode impactar negativo ou positivamente no Banco do Brasil? Claro, nós tivemos o PSDB governou privatizando, né, vários bancos. Pega o exemplo do Banespa, aqui em São Paulo, foi privatizado. Nós estamos 6 anos impedimos a privatização, mas eles privatizaram. Nós tivemos outros bancos, vários bancos foram privatizados nessa época, né, e esse é um risco, obviamente, porque os bancos públicos foram sucateados. Ele disse mesmo que talvez no final não sobre nada, né, não sobre muito, né, citando aí Banco do Brasil, Caixa, BNDES. Então seria temerário para os bancários, obviamente. Kátia, inclusive, eu queria que você falasse um pouco desse, né, o Diese acompanha a série histórica dos acordos. Você aqui, no caso, como economista, que acompanha a subseção dos bancários de São Paulo, tem esse histórico. Eu queria que você falasse um pouco também para os bancários desse histórico dos nossos acordos, porque faz diferença, né, você negociar quando tem emprego ou quando o desemprego é grande. Sim. É que assim, Júlia, quando observamos os dados do Banco do Brasil e da Caixa especificamente, a gente observa que tem uma diferença bastante importante nesses períodos, né? No período que vai de 95 a 2002, de 2003 até o presente momento. Então, o que a gente percebe, por exemplo, na questão do emprego, por exemplo, o Banco do Brasil tinha, em 95, 94.669 funcionários. Só que, ao longo desse período, até 2002, houve uma queda significativa do emprego de 17%. E tinha, em 2002, 78.619 funcionários. No entanto, em 2003, com a entrada do governo progressista, na entrada do Lula, começou a ter um crescimento do emprego no setor, no Banco do Brasil. E uma categoria na década de 90 perdeu o emprego, sim, né? Perdeu salário também, porque ganha. Trabalho, exatamente. Perdeu o posto de trabalho, perdeu o salário. Sim. E começa um período de recuperação a partir de 2003. A partir de 2013. E hoje, os bancários do Banco do Brasil são 112 mil, ou seja, um aumento de 43% de 2003 para cá, ou seja, uma retomada bastante significativa em termos de emprego. Se formos observar também outros números, por exemplo, a questão do crédito, que é bastante importante, né? Que foi, os bancos públicos tiveram uma atuação bastante significativa, recente, principalmente após a crise financeira mundial, onde eles
colocaram crédito no mercado e o Brasil não entrou em crise, ao contrário. Né? A população começou a consumir e aí a economia não entrou em crise. Recessão, né? Ela não entrou em recessão. Mesmo um crescimento menor, obviamente impactado pela crise, Exatamente. mas não entrou em recessão, continuou. Ou seja, os bancos públicos, tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil e o próprio BNDES tiveram uma atuação extremamente importante. Então é bastante temerário, né, um programa de governo onde preveja que os bancos públicos tenham uma atuação muito menor do que tiveram. E você acha certo dizer que esses países centrais, em que a crise foi muito maior, que eliminou mais de 60 milhões de empregos desde a crise, pagam um preço por não ter um instrumento como um banco público, que foi um instrumento aqui muito importante para a gente nessa crise? Sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse, por exemplo, a atuação dos bancos públicos após crise financeira, se o Brasil não tivesse feito políticas anticíclicas, né, colocasse crédito no mercado, se os bancos públicos não tivessem feito isso, com certeza a gente entraria em crise. Ou seja, a atuação dos bancos públicos no Brasil e na crise financeira foi fundamental para a retomada do crescimento e para que a gente não entrasse em crise. Queria que você falasse um pouquinho também do reajuste dos bancários em todo esse período. Então, além disso, o reajuste dos bancários, que a gente pode dizer, é de que entre 95 e 2003 houve uma perda real do reajuste dos bancários, né? Ou seja, os nossos reajustes eram abaixo da inflação. Por isso, essa diferença... Então, houve uma queda de menos 8,6%, ou seja, perdemos poder aquisitivo nesse período, né? No entanto, a partir de 2004, a partir de 2003, começamos a retomar as negociações e melhorar os reajustes, ou seja, ser superior ao INPC e ter aumentos reais. Então, de lá para cá, de 2004 para cá, o ganho real da categoria no salário é de 20%. Isso aí você está falando no salário, né? Fora o piso. Sim, exatamente. Então, no salário somente foi de 20,7%. Não considerando os reajustes nos pisos, como você mesmo citou, reajustes nos auxílios, né? E as conquistas extras, além do reajuste salarial. Cláudio, Luiz e Dionísio, vocês são pós-98, né? Vocês foram contratados já no Banco do Brasil e na Caixa, sem os direitos que tinha o pessoal anterior, que foram perdendo os bancários do Banco do Brasil e a Caixa naquele período do PSDB, dirigindo o país. Mas, obviamente, vocês, como dirigente, conhecem bastante essa história, né? Estudam essa história e podem falar o que vocês dizem sobre isso, Cláudio. Bom, você tem uma ideia que o banco fez um corte, né? Eu acho que todos os bancos estatais públicos, a partir de 98 para em diante, as contratações que foram feitas foram simplesmente com o salário, você não tinha direito nenhum. Que o pessoal pré-97 perdeu muitos direitos, mas ficaram com alguns ainda incorporados como vencimento pessoal, né? E levava para aposentadoria. E os pós-98, você tem uma ideia, eram conhecidos como genéricos. Eles custavam menos, mas faziam o mesmo efeito, ou seja, até trabalhavam mais do que era assim que eles eram chamados. falava assim, 0,800, era 0 de direitos, 800 de salário. Na Caixa, mas no Banco do Brasil eram nos chamados de genérico, né? Custava menos e fazia o mesmo efeito. E foi uma briga de lá para cá para a gente conquistar boa parte, né? Na realidade só está faltando... Como é que fala lá? As férias de 35 dias, que o pessoal antigo tem, o anuênio e a licença-prêmio. Nós estávamos falando aqui, respondendo a uma pergunta de um bancário do Banco do Brasil, chama Frank, e é bastante oportuna a sua pergunta, e ele está bastante preocupado com essas declarações do Armênio Fraga, o que isso ia impactar, se procede, se ele pode, de fato... diminuir o tamanho dos bancos públicos e dizer que pode, isso já aconteceu. Os bancos do Brasil, da Caixa, foram bastante sucateados. Muitas empresas públicas foram privatizadas, né, vendidas. Muita gente perdeu emprego, mesmo no Banco do Brasil e na Caixa, né? Caixa RH 008. O Dionísio estava falando aqui os problemas que nós tivemos na Caixa nesse período aí, na década de 90. Exatamente. Estava retomando com o debate aqui. O Frank faz a pergunta preocupado com a questão dele. E é uma questão de todos os trabalhadores. Durante os anos 90, a gente teve dificuldade de negociação com esses bancos. A gente não negociava
diretamente com os bancos, muitas vezes entregamos até a pauta de reivindicação para o porteiro da matriz da Caixa, para ter uma ideia. Durante esse período, por essa falta de negociação, a gente teve falta de reajuste. Ficamos 8 anos sem reajuste. O banco fazia uma política de abono e não dava o reajuste da categoria, inclusive. A RH 008. E tivemos também a questão das demissões, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa, teve demissão injustificada. E essa demissão muitas vezes vinha de cima para baixo e o gerente tinha que fazer uma lista. A gente tem relatos de colegas que choram quando relatam que eram em sorteios, eram feitos. Fora essa questão para os trabalhadores... Nós negociamos a reintegração desses trabalhadores quando da eleição do Lula. Conseguimos agora, quando a eleição do Lula, conseguimos reverter esse RH 008 na Caixa e a readmissão de todos os trabalhadores que quiseram retornar. Fora essa questão dos trabalhadores, a função do banco público também é algo que interessa muito, viu, Frank? A questão do banco que empresta, o banco que age, faz o seu papel de banco. Hoje a Caixa, por exemplo, tem 40% das operações de crédito, cresceu 36% e faz aí, oferece o Minha Casa Minha Vida, oferece crédito, inclusive para o agricultor, e isso é muito bom, fomenta a economia, isso é muito importante. Esse papel todo que o banco tem, quando você vê uma fala dessa, de alguém pretenso, que pretende ser ministro da Fazenda, falar que vai sobrar pouca coisa, a gente fica pensando num banco que hoje tem mais de 100 mil trabalhadores. Se ele não vai exercer esse papel, o que vão fazer esses trabalhadores então? Então ele põe sim, com essa fala, em risco, não só o seu concurso, Frank, mas também os trabalhadores que já estão na empresa. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso momento bancário. Assinamos o acordo, mais uma campanha salarial com aumento real nos salários, uma campanha vitoriosa, com avanços nessas negociações específicas também, um avanço importante na área da saúde do trabalhador, que é essa forma de monitorar o atingimento dessas metas abusivas, e que os bancos se comprometem a fazer mudanças nesse monitoramento, fazer mudanças no ambiente de trabalho, para que ele seja, de fato, um ambiente de trabalho melhor, que nós vamos acompanhar em todos os bancos. Banco a banco a gente vai acompanhar e vai cobrar que faça ação concreta, que de fato melhore aí a vida do trabalhador. E o quanto foi importante a participação de todos vocês na campanha. Quero parabenizar aqui todos os bancários, né, os sindicatos no Brasil inteiro, porque é uma campanha nacional, articulada, organizada, unificada. Isso é que faz o sucesso da nossa campanha. É importante a gente saber disso. A gente ter bastante participação dos trabalhadores e a gente ter uma unidade nacional, de sair, né, com um calendário único, de fazer as coisas todo mundo juntos. Isso nos fortalece bastante, porque tem categorias que têm acordo. Nós somos a única categoria que tem uma convenção coletiva nacional, mas tem categoria que é uma empresa como Correios, Petrobras, que tem um acordo nacional. Mas você vê, os Correios não tem essa unidade. Empresa só, né? Empresa só, e muitas vezes acaba resolvendo um acordo no TST. Isso é péssimo, porque às vezes sai desconto de dias, compensação da greve vai até abril do ano seguinte. Então tem todo um problema, essa falta de unidade, de saber a hora de entrar e a hora de sair da campanha. E é importante que os bancários acumularam ao longo desses anos, né? Nós trouxemos todo mundo para a mesa de negociação, todos os bancos. Isso nos possibilitou, ao longo desses anos, muitos avanços, que vocês já falaram aqui. E que nem sempre foi assim. É bom que vocês saibam, né? Nem sempre foi assim. A gente viveu momentos difíceis. A década de 90 foram momentos muito difíceis. A gente teve perdas para a categoria como um todo, que a gente vem recuperando ao longo desses anos. A gente teve nos bancos públicos, né, uma situação terrível, né? Perda de direitos, perda de postos de trabalho. Os bancos diminuíram de tamanho. A Caixa Econômica Federal tinha 54 mil funcionários em 2002, né? E a gente teve que... Hoje tem 100 mil, gente. 100 mil, vai ter 102 mil até o final do ano que vem. Dobrou de tamanho. Nosso acordo. Uhum. Exatamente, dobrou de tamanho e é resultado dessas lutas todas. A gente fez greve nesses últimos anos todos para conquistar o nosso acordo, coisa que na década de 90 a gente não podia fazer greve, porque com o desemprego grande, os trabalhadores enfraquecidos, perdendo direito em todas as convenções coletivas, todos os acordos coletivos feitos no Brasil, os trabalhadores perdiam direitos e tinham reajuste abaixo da inflação. Uma inflação muito mais alta do que a gente vive hoje, uma inflação numa média de 14%? 12%. 12%. Então, acima da inflação que a gente vive hoje, né, nós fechamos um acordo com uma inflação de 6,3%. Né? Ainda a inflação alta, claro, nós queremos viver uma inflação menor.
Viu, Jô? É bom falar. Mas é importante o impacto disso na vida do trabalhador. E assim, nós estamos aqui para defender o trabalhador. Entendeu? Para defender os bancários. É a questão da mesa única, né? Que os bancos privados negociavam, os bancos públicos não conseguiam negociar e a gente com o ainda governo. Tinha nos privados um acordo, mesmo abaixo da inflação, um acordo maior e a importância da mesa única zero, hoje. Né? A Caixa dobrou de tamanho e número de empregados, mas no seu papel ele mais que dobrou. Né? Então é importante falar social, o trabalho exatamente. desses trabalhadores que tem crescido a Caixa, tem aumentado a importância dele. E acho que nessa questão do crédito, Denise, é muito importante destacar que da crise para cá, os bancos públicos aumentaram o crédito, mantiveram a oferta, porque os bancos privados, eles reduziram. Exatamente. Porque não queriam, né, não quiseram manter a oferta de crédito, né, para não se arriscar, sendo que os bancos públicos entraram, ofereceram crédito e continuam aí, são fortes, empresas lucrativas, né, fortes. E o quanto que é importante a gente ter essa atuação de bancos públicos. A Europa não tem banco público, né? E entrou numa crise profunda, com retirada de direitos, demissão, enfim, coisas que a gente vive aqui, um momento ainda de emprego, né? E o quanto que é importante a gente, os trabalhadores terem esse cenário para continuar tendo ganhos reais. Primeiro semestre, mais de 90% das categorias fecharam acordo com ganho real. Agora, nós fechando com ganho real, os comerciários também fechando com ganho real. Isso para a gente é um cenário muito importante. Então, eu queria me despedir aqui de vocês nesse momento bancário, dizer que, enfim, aproveitem bem o resultado da nossa negociação, vocês vão receber a PLR, então que vocês, seus familiares aproveitem bastante o resultado dessa campanha, né? Um vale-refeição maior, são mais de 9 bilhões de reais que vão ser injetados na economia ao longo de um ano com esse acordo dos bancários. Só com a PLR são cerca de, Kátia, 2 bilhões de reais que a gente está colocando na economia, no bolso do bancário, com esse acordo de PLR que nós fizemos para os bancários em nível nacional. Então, é um acordo extremamente importante, não só para os bancários, mas para a economia do país, né? Nessas várias regiões do país, esse dinheiro estará sendo colocado de novo no comércio, né? Vai ser utilizado e o quanto isso ajuda a impulsionar a nossa economia. Para vocês saberem o quanto que é importante um acordo como esse, uma convenção coletiva nacional, os avanços que a gente teve e a gente continuar firmes nessa luta. Um grande abraço a todos, agradecer a presença aqui de todos, do Cláudio, do Dionísio, da Kátia. Boa noite para vocês e até o próximo Momento Bancário.